Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo reverso, semana 2. Lembrando que esse estudo reverso, ele está dentro do nosso intensivo das residências, aos meus alunos do preparatório para residência. Então, se você é meu aluno, você tem acesso às questões, tudo antecipadamente, para a gente realizar o estudo reverso, semana 2. Na semana 2, a gente vai trabalhar os temas de processo de enfermagem, segurança do paciente e Constituição Federal. Antes, o que é o estudo reverso? Preciso explicar isso para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. O estudo reverso é basicamente a gente entrar em contato com as questões de temas antes da gente assistir às aulas desse tema, da gente se aprofundar nesse tema, por exemplo. Aqui nessa semana a gente vai estudar processo de enfermagem e segurança do paciente e Constituição Federal. Vocês, meus alunos, vão acessar as aulas de processo de enfermagem, de segurança, de Constituição Federal, vão acessar o resumo, vão acessar as questões posteriores, vão acessar os mapas mentais, os flashcards, enfim, todos os conteúdos. Mas antes da gente iniciar, o estudo reverso, que é exatamente isso, a gente tentar resolver as questões de temas que a gente ainda não estudou, ver essas questões, vai fazer com que vocês tenham uma absorção muito maior e muito melhor do conteúdo. Por quê? Vocês estão entrando em contato com questões antes mesmo de estudar o assunto. Isso significa que o quê? O teu cérebro ele vai processar essas informações de uma forma muito melhor a hora que você estiver acessando o conteúdo. Quando você estiver na aula, quando você estiver no resumo estratégico, você vai já linkar, o teu cérebro já vai linkar. Opa, eu já tive acesso aqui a esse conteúdo por meio da questão lá no estudo reverso. Então eu sei que nesse tema aqui eu preciso focar nisso e nisso. Então, o estudo reverso, ele vem para ajudar vocês em relação a essa metodologia que funciona muito e te ajuda muito. Eu sempre indico vocês usarem o estudo reverso nos estudos de vocês. Então, digamos que vocês têm uma semana onde vocês vão estudar esses 3 temas. Sempre façam o estudo reverso, porque ele vai ajudar demais vocês. Combinado? Bom, vamos para a primeira questão, que fala sobre a resolução COFEN 736 de 2024. Eu vou até pegar aqui o meu tablet, porque eu estava resolvendo as questões agora, e eu gosto muito de fazer, né, aqui todas a resolução das questões e deixar tudo muito certinho para a gente discutir, inclusive os temas mais importantes aqui. Então vamos lá. Conforme a resolução 736 de 2024, gente, processo de enfermagem, nova resolução, a antiga não pode ser cobrada e não vai ser cobrada. Então não estudem a antiga, pelo amor de Deus. Vocês devem focar somente na nova, que é a que importa para nós agora. Ela organiza-se em 5 etapas, interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. Quais são essas etapas, minha gente? A gente tem aqui o ADPI. Eu já sei decore salteado, né? O A do quê? A de avaliação, D de diagnóstico, P de planejamento, I de implementação e o E de evolução. Então, daqui a pouco eu já vou mostrar aqui para vocês no próximo slide, mas lembrem disso. Toda questão que vocês fizerem que venha trazer para vocês o processo de enfermagem, escrevam em cima da questão as iniciais das etapas do processo de enfermagem. A, D, P, I e E. Assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem o contexto da questão e responderem a questão da forma correta. Então, aqui na questão, ela está perguntando das etapas e falando o exceto. Ou seja, qual é o exceto que está aqui? Letra A, avaliação de enfermagem. A gente sabe que é a primeira, o A, né? A, D, P, I, E. Avaliação é a primeira etapa. Diagnóstico de enfermagem. A, D é a segunda etapa. Diagnóstico de enfermagem está correto. C, planejamento de enfermagem. Também está correto. A, D, P é a terceira etapa ali, o planejamento de enfermagem. Histórico de enfermagem. Opa, histórico de enfermagem a gente não tem. Antes, na resolução antiga, o histórico de enfermagem ele entrava lá na parte de coleta de dados, que era a primeira etapa. Agora, mudou. Então, esqueçam, histórico de enfermagem, coleta de dados não existe mais. A primeira etapa é a avaliação de enfermagem, certo? Então, o histórico de enfermagem é a nossa alternativa correta, que na verdade é o que está incorreto, né? Que não faz mais parte do nosso processo de enfermagem das etapas. Então, letra D. E letra E, evolução de enfermagem. Está correto, a nossa última etapa é a evolução de enfermagem. Então, questão de número 1, letra correta, letra D, que na verdade é o exceto, né? A que não está certa. Então, letra D, histórico de enfermagem.
E aí, quais são as etapas, então, do processo de enfermagem? Novamente, para vocês olharem aqui, ó, o A, D, P e E. Avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução. Eu quero que vocês lembrem e saibam disso aqui de forma muito concreta, para vocês não se perderem mais. Toda questão que aparecer de processo de enfermagem, escrevam, tá? O mnemônico aqui, A, D, P e E. Para vocês lembrarem, para mim fica mais fácil, porque como eu sou da saúde da criança, né? Eu lembro do ADPI. Sabe o ADPI? Que é o nosso manual lá e tudo mais. Então eu lembro do ADPI. Aí você lembra ADPI, pronto. E você não esquece mais que você sabe. O A, que é de avaliação, o D de diagnóstico, P de planejamento, I de implementação e E de evolução. Questão de número 2, também sobre o processo de enfermagem. O COFEM publicou em 2024 uma resolução que determina a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental. Todo o contexto socioambiental. No qual ocorram cuidados prestados por enfermeiros, técnicos e auxiliares, atualizando e adequando as novas perspectivas da profissão e delimitando o seu escopo na aplicação prática. Tal resolução é de número... Gente, preciso saber o número da resolução? Sim, precisa saber. É a nossa 736 de 2024. Precisa saber. Então anota, faz um post-it aí, cola na sua parede. Resolução do processo de enfermagem 736 de 2024. 736 de 2024. Para vocês não esquecerem mais. Esse é o número da resolução do processo de enfermagem. A última, que foi a resolução lá de 2017, esqueçam, ela não existe mais, ela não pode ser mais cobrada. A que vocês têm que saber agora é a 736 de 2024. Estamos combinados quanto a isso? Então, questão 2, letra C. Questão de número 3. De acordo com o artigo 2 da Resolução 736 de 2024 do Conselho Federal de Enfermagem, o processo de enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico, que podem estar associados entre si, como teorias e modelos de cuidado, sistemas de linguagem padronizados, instrumentos de avaliação de predição de risco validados, protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas, conceituais e operacionais que fornecem propriedades descritivas, explicativas, preditivas e prescritivas que lhe servem de base. O PE organiza-se em 5 etapas interrelacionadas. Quais são elas, gente? A, D, P e E. Aí você já faz um risquinho ali e já segue escrevendo quais são essas 5 etapas. Recorrentes e cíclicas. Aí a questão traz todo esse contexto, né? Falou um monte aqui, mas o que a questão quer saber? Olha só. Ela quer saber da etapa, ó. A etapa que compreende a avaliação de resultados. Avaliação de resultados alcançados da enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais, permitindo análise e revisão. Análise e revisão, olha as palavras-chave. Quais são as palavras-chave dessa questão aqui? Ela quer saber avaliação dos resultados alcançados e aqui análise e revisão de todo o processo de enfermagem. Qual etapa que é essa? Letra A, revisão de enfermagem? Não, se você escreveu aí A, D, P e E, você sabe que não tem R. Então não existe etapa de revisão de enfermagem. A avaliação de enfermagem? Opa! Ela está pedindo a avaliação dos resultados alcançados. Será que é essa? Não é a letra B, gente. Por quê? A avaliação de enfermagem é a nossa primeira etapa, certo? A, D, P e E, primeira etapa. Na avaliação de enfermagem, o que a gente vai ter? A gente vai ter ali o exame físico, a coleta de dados, né, do paciente, né, subjetivos também. A gente pode pedir exames dentro da avaliação. Então, não é dentro dessa etapa que a gente vai ver os resultados alcançados. Veja, resultados alcançados, eu preciso ter passado por outras etapas. Então, não é avaliação de enfermagem. C, evolução de enfermagem. Perfeito, gente. Letra C, evolução de enfermagem, a nossa última etapa. Que agora, na nova resolução, evolução é a última etapa. Então, correto, na evolução, eu vou avaliar os resultados. E eu também vou verificar aqui, dentro dessa etapa, a última etapa, a análise e a revisão de todo o processo de enfermagem. É na evolução que eu vou ver como é que foi minha avaliação, como é que foi meu diagnóstico, será que ele está correto, será que eu preciso mudar?
Como é que minha implementação está ocorrendo? Certo? Então, evolução de enfermagem. É nessa etapa que a gente vai avaliar os resultados alcançados. Perfeito. Você pode, inclusive, criar um flashcard aí, ó. Momento, criação de flashcard. Em qual etapa do processo de enfermagem nós avaliamos os resultados alcançados de enfermagem? Resposta do flashcard: evolução de enfermagem. Já vocês têm aí um flashcard para a questão 3 de vocês. E olha só, flashcard para a questão 2. Momento flashcard. Flashcard para a questão 2. Qual é o número da resolução do processo de enfermagem? Resposta: 736 de 2024. Aqui, ó, questão 1. Vocês podem colocar aqui na questão o quê? Qual flashcard? Quais são as etapas do processo de enfermagem? Resposta: A, D, P e E. Já temos 3 flashcards criados aqui de processo de enfermagem. Perfeito, né? 3 questões, já temos 3 flashcards. Então, questão de número 3, letra C, correta. Questão de número 4. Opa, eu trouxe aqui para vocês, né? Evolução de enfermagem. Ó, compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem e saúde da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Esta etapa permite a análise e revisão de todo o processo de enfermagem. Então, como é a última, a gente vai revisar tudo. Questão 4. A resolução 736 de 2024, olha aí de novo, processo de enfermagem aparecendo para nós, dispõe sobre implementação do processo de enfermagem, PE, em todo o contexto socioambiental, onde ocorre o cuidado de enfermagem. De acordo com a resolução, o processo de enfermagem organiza-se em 5 etapas. Então, de novo, falando aqui, a questão está trazendo tudo para nós, né? Interrelacionadas, interdependentes, recorrentes e cíclicas. A quarta etapa do processo de enfermagem, então olha só, quarta etapa do processo de enfermagem é denominada implementação de enfermagem, certo? Né? Lembram lá do A, T, P e E, quarta etapa, implementação. Compreendendo a realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento assistencial pela equipe de enfermagem. É exemplo de intervenção de enfermagem que faz parte dos padrões de cuidados de enfermagem de acordo com a resolução 736 de 2024. Atenção para esta questão, gente, porque eu preciso que vocês prestem muita atenção. Antes, na resolução anterior, nós não tínhamos essas definições, e agora, na nova resolução, nós temos. Então, dentro da quarta etapa, que é a implementação de enfermagem, nós temos os padrões de cuidados. Então, já anotem aí. Implementação de enfermagem, dentro dessa etapa, nós temos os padrões de cuidados. Quais são esses padrões? A gente tem os padrões de cuidados da enfermagem, que são aqueles relativos, né, à enfermagem. Então, ao técnico, ao auxiliar de enfermagem, ao enfermeiro. Nós temos os padrões de cuidados interprofissionais, que são aqueles cuidados que não é somente do enfermeiro, mas que serão, né, de toda uma equipe interprofissional. E nós temos os padrões de cuidados em programas de saúde, que estão dentro de protocolos, que estão dentro de normas, manuais. Então, quais são os padrões que nós temos dentro da implementação? Os padrões de cuidados de enfermagem, padrões de cuidados interprofissionais e padrões de cuidados em programas de saúde. Vejam o que a questão está pedindo para nós, para vocês prestarem atenção. Ela quer saber da quarta etapa, implementação de enfermagem, mas aqui, ó, intervenções de enfermagem que faz parte dos padrões de cuidados de enfermagem. Então, cuidado. Ela quer saber que faz parte da enfermagem. Vamos ver aqui. Letra A, solicitar hemograma completo. Solicitar hemograma completo, na verdade, não está dentro da implementação. Está dentro da avaliação, que nos traz lá a primeira etapa, que a gente vai solicitar exames dentro da primeira etapa. Vamos fazer exame físico, solicitar exames, então está dentro da primeira etapa. Letra B, encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos. Poxa, Elisa, essa poderia ser uma implementação, né? Uma intervenção ali que a gente vai fazer. Certo, poderia ser uma intervenção. Mas concordam que essa intervenção ela não está ligada somente à enfermagem? Para encorajar a verbalização de sentimentos, percepções e medos, outras pessoas da equipe podem fazer também. Não somente cabe à enfermagem.
Então, não é um padrão de cuidado da enfermagem. Por isso, ela não está correta. Letra C. Monitorar as eliminações intestinais, incluindo frequência, consistência, formato, volume e cor. Concordam que a letra C ela está dentro dos padrões de cuidados da enfermagem? A enfermagem que vai monitorar as eliminações, que vai ver a frequência, consistência, formato, volume e cor. Então, a letra C é a nossa letra correta, porque diz respeito aqui a uma intervenção de enfermagem, dentro dos padrões de cuidados da enfermagem. Ficou claro para vocês, gente, essa parte? Letra D. Prescrever miconazol creme a 2% aplicador à noite ou deitar-se por 7 dias via vaginal em caso de candidíase vulvovaginal. A prescrição, gente, está correto? Está correto. A prescrição a gente faz dentro do planejamento de enfermagem. A gente pode prescrever com certeza. Dentro do planejamento de enfermagem, a prescrição está, certo? Então, aqui, no planejamento de enfermagem, a gente também precisa lembrar que nós temos 3 etapas dentro do planejamento de enfermagem, que é a PDT, que é a priorização, então a gente vai priorizar os diagnósticos, o D, que é a determinação dos resultados esperados, e o T, que é a tomada de decisão. Então, aqui, a nossa letra correta, que diz respeito à intervenção, né, nossa quarta etapa, é a letra C. Ficou claro para vocês, gente, dessa parte? Olha só, trouxe aqui os padrões de cuidados da enfermagem que estão dentro da nossa etapa de implementação. Padrões de cuidados de enfermagem, cuidados autônomos do enfermeiro, ou seja, prescritos pelo enfermeiro de forma independente, certo? Independente, é o enfermeiro que prescreveu. E realizados pelo enfermeiro, por técnico ou por auxiliar de enfermagem, observadas as competências técnicas de cada profissional e preceitos legais da profissão. Padrões de cuidados interprofissionais, cuidados colaborativos com as demais profissões de saúde. Então, como falei para vocês, não é só aquele da enfermagem. São cuidados colaborativos. Vamos ver aqui um cuidado colaborativo também. Prevenir, né? Higienizar as mãos. Não é só da enfermagem. É de toda uma equipe. Então, são cuidados colaborativos. Padrões de cuidados em programas de saúde. São aqueles cuidados que vêm de protocolos assistenciais, tais como prescrição de medicamentos padronizados nos programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição, bem como a solicitação de exames de rotina e complementares. Vejam que aqui na letra D, prescrever miconazol, por exemplo, também ele acaba entrando aqui, ó, dentro dos padrões de cuidados em programas de saúde. Porque essa prescrição aqui, né, ela tem que estar dentro de um programa de saúde, por exemplo. Ficou claro para vocês, gente, essa parte aqui? Então, cuidado quando a gente entra na etapa de implementação e que ele pede para a gente, para nós podermos identificar qual o padrão que ele está falando. É um padrão de enfermagem? É um padrão interprofissional? É um padrão de cuidados em programas de saúde? Certo? Ficou? Clareou a mente de vocês quanto a isso? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aqui. Se ficou, podem deixar aqui nos comentários para eu saber. Questão 5, agora de segurança do paciente. No Brasil, o Ministério da Saúde instaurou, por meio da portaria do Gabinete do Ministro 529, de 1º de abril de 2013, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, que tem como objetivo geral qualificar o cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, públicos ou privados, não é só público, é ambos, né? E como objetivos específicos, promover e implantar iniciativas voltadas à segurança do paciente, como a criação do núcleo de segurança do paciente que a gente tem aqui nos estabelecimentos de saúde. Com relação aos conceitos, né, adotados aqui pela referida portaria, correlacione as duas colunas a seguir e assinale a alternativa que traz a sequência correta. Ótima questão para a gente revisar e vocês criarem os flashcards de vocês. Vamos lá. Coluna 2, vamos tentar relacionar aqui. Incidente que resulta em dano ao paciente. Incidente que resulta em dano ao paciente. Vamos lá. É um incidente, ok. E resultou em dano, ok. Todo incidente que resulta em dano, gente, é chamado de evento adverso. Todo incidente que resulta em dano é um evento adverso. Então, algo aconteceu. Digamos que eu dei um medicamento para um paciente que era o medicamento errado. Ou seja, já é um incidente, eu dei um medicamento errado.
Era um medicamento de outro paciente, eu dei para o paciente errado. Então, medicação administrada erroneamente. E aquele paciente apresentou uma parada cardiorrespiratória porque ele tinha uma alergia, ele não podia tomar aquele medicamento. Ou seja, é um incidente, né? Houve um incidente ali, eu dei uma medicação errada e resultou dano ao paciente. Então, isso é um evento adverso. Então, a nossa coluna aqui colocando, ela ficou primeiro 4, né? Aqui, coluna 2, 4. Então, vocês já podem colocar aí. Qual a definição de dano? Desculpa, qual a definição de evento adverso? Incidente que resulta em dano ao paciente. Flashcard, primeiro flashcard criado aqui. Próximo aqui, ó. Comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo. Comprometimento, a gente está falando de um dano. Então, 2, 4, 2. Aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos, condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos. O que é isso aqui? É a gestão de risco, né? São essas iniciativas, são os procedimentos, são as condutas que nós tomamos. Então, isso se chama gestão de risco. Então, 4, 2, 5. Próximo. Redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado em saúde. Essa é a definição de segurança do paciente. Lembrem, gente, segurança do paciente não é reduzir 100%, é redução ao mínimo aceitável. Então, item aqui 1, né? Isso, 1, redução ao mínimo aceitável à segurança do paciente. E aí vocês já podem criar os flashcards de vocês, tá? Qual é o conceito de segurança do paciente? Redução ao mínimo aceitável. Qual é o conceito de dano? Comprometimento da estrutura ou função do corpo. Então, vejam, a gente já está criando os flashcards de vocês aqui. Espero que vocês estejam criando. E último, evento ou circunstância. Evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário ao paciente. Significa que é um incidente. Que aquilo, né, foi um evento ou uma circunstância. Ou que poderia ter resultado, né? Vamos lá no primeiro exemplo. Digamos que eu dei um medicamento que não era daquele paciente a um outro paciente. Ele tomou aquele medicamento, mas não aconteceu nada com ele. Isso foi um incidente. Poderia ter resultado. E se ele tivesse uma alergia? Ele poderia ter uma parada cardiorrespiratória. Poderia ter resultado. Certo? Ou resultou em um dano desnecessário ao paciente. Ah, Elisa, mas o resultou em dano desnecessário ao paciente não é um evento adverso? Ele é um evento adverso. Mas quando a gente fala aqui, ó, de evento ou circunstância que poderia ter resultado, é um incidente. Lembrando, gente, nos conceitos de segurança do paciente, nós temos conceitos que são similares, né? Que são iguais, que mudam ali uma coisa ou outra. Evento adverso sempre será aquele que resultou em dano. E um incidente é aquele que poderia, né, ter resultado. Poderia ou resultou em um dano desnecessário ao paciente. Então, isso é um incidente. Então, esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, eu dei um medicamento errado para um outro paciente. Ele tomou o medicamento errado. Então, ou seja, isso já foi um incidente. Já aconteceu um incidente. Só que ele não teve nada, não aconteceu nada ali com ele. Então, isso é um incidente porque não houve um dano maior a ele. Não comprometeu aqui, ó, uma estrutura, uma função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo. Certo? Então, aqui ficou 4, 2, 5, 1, 3 e a letra A. Questão de número 6, novamente aqui, ó, processos de enfermagem. Quando fala questão de processos de enfermagem, o que vocês vão escrever em cima? O A, D, P e E. O Conselho de Enfermagem divulgou a Resolução COFEN 736, de 17 de janeiro de 2024, que dispõe sobre a implementação do processo de enfermagem em todo o contexto socioambiental. Considerando essa resolução, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a incorreta. Vamos lá. Letra A. A etapa do processo de enfermagem denominada evolução de enfermagem. Evolução de enfermagem, qual que é a última etapa, certo? Compreende a avaliação dos resultados alcançados de enfermagem. Nós vimos ali nas primeiras questões, né?
Da família, da pessoa, coletividade e grupos especiais. Verdadeiro. Então, não é essa porque ele quer a incorreta, certo? Ele quer a questão incorreta, a está verdadeira. B. A etapa de planejamento de enfermagem envolve priorização do diagnóstico de enfermagem. Lembra que nós falamos isso? Lembram que nós falamos isso? Planejamento, nós temos o quê? O PDT. PDT, que é priorização de diagnóstico de enfermagem, determinação dos resultados e tomada de decisão terapêutica. PDT. Perfeito. Letra B correta. C. O processo de enfermagem organiza-se em etapas interrelacionadas, sim, interdependentes, sim, recorrentes e cíclicas. Sendo elas histórico de enfermagem, não, né, gente? A, D, P e E. Histórico de enfermagem não tem mais. Então, risca essa aqui. Letra C é a nossa incorreta. E letra D é a correta também. O processo de enfermagem é um método que orienta o pensamento crítico e o julgamento do enfermeiro, que orienta, né, o pensamento crítico, o julgamento clínico do enfermeiro, direcionado à equipe de enfermagem para o cuidado da pessoa, família, coletividade e grupos especiais. Perfeito, perfeito. Nossa questão 6, letra C, que é a incorreta. E aqui eu trouxe para vocês, né, o que resolve o processo de enfermagem. Então, ele deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todo o contexto socioambiental. Na resolução de enfermagem anterior era assim, ó. O processo de enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem. Agora é todo o contexto socioambiental, certo? Artigo 2, né? O processo de enfermagem deve estar fundamentado em suporte teórico. Sim, temos que ter suporte teórico, que podem estar associados entre si. Então, a gente tem o quê? As teorias, os modelos de cuidado, sistemas de linguagem padronizados, instrumentos de avaliação que nós usamos muito, né, nos hospitais, nas unidades de saúde, para avaliar risco, protocolos baseados em evidências e outros conhecimentos correlatos, como estruturas teóricas conceituais e operacionais, que forneçam para nós ali uma base, né, que nos servem de base. 3. Os diagnósticos, os resultados, os indicadores, as intervenções e ações de atividade de enfermagem podem estar apoiadas nos sistemas de linguagem padronizadas de enfermagem, sim, que estão dentro de protocolos institucionais e sempre com melhores níveis de evidências científicas. E aqui sobre as etapas, né? Eu separei para vocês quais são as palavras-chave de cada etapa para vocês já escreverem aí. Então, na avaliação de enfermagem, que é a nossa primeira etapa, nós temos as palavras-chave: coleta de dados subjetivos, ou seja, entrevista e exame físico. Vejam aqui como eu falei para vocês, ó. Nessa etapa, a gente vai usar, ó, exames laboratoriais, imagem, testes clínicos, escalas de avaliação, protocolos e outros para obter as informações daquele paciente. Então, opa, tem um paciente aqui diabético e eu tenho aqui um exame que está a hemoglobina glicada dele. Dentro dessa avaliação, tá aqui, ó, a avaliação de enfermagem. Estou avaliando um exame. Então, se a questão de vocês trouxer, porque provavelmente as questões vão vir bem assim, tá, para vocês. O enfermeiro está realizando a avaliação de um exame laboratorial de um paciente diabético, vai contar toda a história do paciente diabético, qual a etapa de enfermagem que ele está, na avaliação de enfermagem. A segunda etapa, diagnóstico de enfermagem. Quais são as palavras-chave? Identificação de problemas e vulnerabilidades. No diagnóstico de enfermagem, nós vamos identificar os problemas e as vulnerabilidades daquele paciente. Antes, ó, trazia o primeiro como coleta de dados. Não é mais. A avaliação ficava como última etapa. Agora ela é a primeira, ok? Planejamento de enfermagem. Palavras-chave: plano assistencial. Planejamento de enfermagem, sempre nós vamos ter o plano assistencial e essas 3 etapas que estão dentro dele. O PDT, que está dentro do planejamento. Priorização dos diagnósticos, determinação e tomada de decisão, certo? Então, PDT, planejamento. PDT está dentro do planejamento. Na resolução anterior, o planejamento era a determinação dos resultados que se espera alcançar. Então,
Lembrem disso. Agora, quando a gente fala em planejamento, a gente deve pensar no desenvolvimento de um plano assistencial. Implementação de enfermagem, que é a quarta etapa. Palavras-chave: realização das intervenções, ações e atividades previstas no planejamento. Então, ela sempre vem, a implementação sempre vem depois do planejamento, depois do nosso plano assistencial. Inclusive com a checagem da execução da prescrição. Lembrando, no planejamento a gente tem o PDT. Na implementação, a gente vai ter os padrões de cuidados, lembram? Que a gente falou anteriormente? Então, a gente tem padrões de cuidados de enfermagem, padrões interprofissionais, padrões de programas de saúde, certo? E a última etapa, evolução de enfermagem, que é onde a gente vai avaliar os resultados alcançados dentro de todas as outras etapas. Quais são as nossas etapas? A, D, P e E. Para entrar assim na cabeça de vocês nunca mais esquecerem o A, D, P e E, que são as nossas etapas aqui do processo de enfermagem. Questão de número 7. A saúde é apresentada, aqui a gente vai falar da Constituição Federal, como direito social pela Constituição Federal de 88. Dessa forma, o texto constitucional traz em seu conteúdo um conjunto de diretrizes que visam garantir que todos os cidadãos tenham acesso às ações e serviços ofertados pelo sistema de saúde, de acordo com suas necessidades e na perspectiva de um cuidado integral. Em relação ao sistema de saúde, de acordo com a CF de 1988, é correto afirmar que, letra A, é proibida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Sim, gente, é proibida, tá certo, né? Com fins lucrativos, ainda pior, né? Então, letra A está correta. Letra B. As ações e serviços que compõem o sistema de saúde devem ser financiados exclusivamente com recursos da União? Na verdade, o financiamento ele ocorre de forma tripartite, certo? A gente tem lá os municípios, os estados e a União. Então, errado. Exclusivamente aqui a palavra errada. C. É permitida a comercialização de órgãos, pelo amor de Deus. Não, né, gente? Tecido e substância. Não. Permitida não, é proibida, né? Então, C, errado. D. O atendimento integral, preconizado pela Constituição Federal, prioriza os serviços assistenciais em detrimento das atividades preventivas? Não, gente. Não existe isso, né? Na verdade, a gente tem aqui que prioriza as atividades preventivas, mas também não vai prejudicar as atividades assistenciais. Então, não há esse prejuízo. Então, prioriza os serviços preventivos, ok? Então, errado aqui a letra D. E letra E. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, certo? Com direção única, centralizada, não, descentralizada. A gente não quer centralizar tudo em uma esfera. A gente quer que todos, né, municípios, estados, todo mundo tenha o mesmo cuidado, né? Então, errado a letra E. Bem tranquilo, gente, essa, né, de Constituição Federal. Alguns tópicos aqui só para a gente se atentar. Questão de número 8, de segurança do paciente também. O Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele traz ali todo um contexto, né, portaria e tal. Este programa tem como objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional e possui estratégias para sua implementação. Em relação às estratégias de implementação, de acordo com a portaria, é correto afirmar que o programa, letra A, incentiva a promoção da cultura de segurança ao reforçar os processos de responsabilização individual? Não, né, gente? Parte do responsabilização individual está errado. Por quê? Quando a gente fala em segurança do paciente, a gente nunca vai responsabilizar uma pessoa. A gente nunca fala que uma pessoa errou, que aquela pessoa cometeu erro. Não. O erro está nos processos. Então, a gente nunca vai determinar a responsabilização individual. Letra E, letra A, errada. Letra B. Prevê a elaboração e o apoio à implementação de protocolos, guias e manuais de segurança do paciente. Correto, né? Prevê sim essa elaboração, protocolos e guias, muito bom, certo. C. No processo de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde,
não garante retorno às unidades notificantes. Errado, gente. Tem que ter esse retorno. Eu notifiquei, eu preciso saber o que aconteceu com aquela minha notificação. Foi a segurança do paciente foi atrás? A gente conseguiu determinar o processo que estava incorreto? Então, é errado. D. Recomenda que as metas e os indicadores relativos à segurança do paciente sejam excluídos do processo? Não, sejam incluídos, né? Errado, erradíssimo. E letra E. Recomenda que os temas voltados à segurança do paciente sejam retirados dos currículos de cursos? Não, sejam incluídos, né? A gente não pode retirar, tem que ter cada vez mais esses processos dentro aqui dos cursos, né? Nível técnico, nível superior, sempre. Então, nossa letra correta é a letra B da questão 8. Última questão, questão 9, para a gente trabalhar de novo a segurança do paciente aqui. De acordo com a portaria que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente, é definido como? Então, ele quer saber aqui qual é essa definição. Comprometimento da estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo ser físico, social ou psicológico. O que é isso, gente? Nós não vimos antes? Essa é uma definição de dano. Letra A, dano. É aquilo que compromete a estrutura ou função. Dano. Letra A. Perfeito. Olhem só os conceitos chaves para a gente revisar aqui novamente. Segurança do paciente. Reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Lembrem, não é 100%, é um mínimo aceitável. Dano é quando a gente compromete a estrutura ou função do corpo ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se as doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade e disfunção, que pode ser físico, social ou psicológico. Risco é a probabilidade de um incidente ocorrer. Olha só, probabilidade. Sempre quando a gente fala de risco é a probabilidade. Vamos supor, a gente tem um paciente que está com a grade do leito abaixada, é uma criança que está deitada no leito e está com a grade abaixada. A gente tem um risco. Olha a probabilidade de um incidente ocorrer, dela cair no chão, certo? A gente tem um risco de um incidente acontecer, de ela cair no chão. Então, isso é um risco. Um incidente é aquilo que é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em um dano desnecessário ao paciente. Circunstância notificável é um incidente com potencial dano ou lesão, aquilo que a gente vai notificar, né? Near miss é um incidente que não atingiu o paciente. O near miss a gente chama também de quase erro. Não atingiu o paciente. Olha só, eu gosto muito de trazer para vocês esses exemplos práticos. Eu tô ali chegando com o paciente, né, com medicação para ele. A medicação é rosa. Chego ali com a medicação e falo: seu João, está aqui sua medicação rosa para o senhor tomar. E aí o seu João fala: opa, eu nunca tomei essa medicação rosa. Eu acho que essa medicação rosa não é minha. Aí você olha e fala: meu Deus, é verdade, seu João, essa medicação não é sua. Olhei aqui, é verdade, ó. Agora que eu olhei o seu nome aqui, não está seu João, está seu Pedro. Isso é um quase erro. Eu quase dei aquela medicação rosa para o seu João, que não era dele, que estava com outro nome. Mas isso não aconteceu porque eu li aqui no medicamento que era um outro nome. Então, isso é um near miss, um quase erro. Um incidente sem lesão é aquele que atingiu o paciente, mas ele não causou dano. Vamos dar um exemplo aqui. Aquele paciente que estava lá com a grade abaixada, ele caiu no chão, mas ele não se machucou, não aconteceu nada. Ele fez exame, fez raio-x, fez ressonância, não teve nada. Isso foi um incidente sem lesão. Atingiu o paciente, ele caiu no chão. Não era para ele ter caído no chão, mas não lhe causou nenhum dano, certo? E um evento adverso é aquele incidente que resulta em dano ao paciente, ou seja, aquele paciente que tinha ali um risco, uma probabilidade de um incidente ocorrer. A grade estava abaixada, ele caiu no chão, ele quebrou o pé. Ele quebrou o pé, ou seja, foi um evento adverso, porque resultou em um dano para ele, em uma estrutura, comprometeu uma estrutura, uma função do corpo dele. Então, foi um evento adverso. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado muito das nossas questões aqui do estudo reverso. Desejo a todos vocês bons estudos, que vocês revisem muito.
E esses conceitos, né, tanto de segurança do paciente, que vocês criem os flashcards de vocês, que vocês revisem bastante a parte do processo de enfermagem. Lembrem que processo de enfermagem agora é a resolução 736, 736, 736. Coloque na cabeça de vocês para vocês não esquecerem mais. E a parte de Constituição Federal, que a gente viu aqui um pouco, né, com uma questão só, mas que vocês lembrem, Constituição Federal para nossas provas, principalmente de residência, artigos 194, artigo 200. Lembrem dos conceitos importantes de cada artigo. O conceito de 194, que a gente fala de seguridade, de 195, 196, 197, 198, 199, 200. Lembrem de cada conceito, de cada artigo para vocês revisarem para essa semana de estudos de vocês. Um beijo, bons estudos e nos vemos na próxima semana.